Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonique. Eu sou professor universitário e estou aqui com mais um curso sobre mercado financeiro. Desta vez vamos falar sobre Free Cash Flow, ou seja, fluxo de caixa livre. Fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, ele tem um montão de utilidades. Você tem que lembrar que quando a gente fala em fluxo de caixa, existe o fluxo de caixa, é, o fluxo de caixa financeiro, que a gente chama de fluxo de caixa direto, o fluxo de caixa indireto, que é uma peça contábil exigida pela legislação brasileira. Aí você tem o fluxo de caixa descontado. Nós temos também o fluxo de caixa da livre da firma, fluxo de caixa livre do acionista. O que eu quero dizer para você aqui é que existe um montão de fluxo de caixa. Hoje nós vamos ver este fluxo de caixa aqui, que é o fluxo de caixa da firma, e é um tipo de fluxo de caixa muito útil para você fazer avaliação de ações ou avaliações de empresas. Então, esse fluxo de caixa descontado, ele tem um elemento que é fundamental, que é a taxa de desconto. Se você não sabe o que é a taxa de desconto, aqui no canal a gente tem um curso de custo de capital. O custo de capital, na verdade, a gente chama ele no dia a dia de WACC, WACC. Então, seria necessário você assistir esse curso de WACC para você entender um pouquinho melhor o que é o fluxo de caixa. Muito bem. Então, qualquer processo que você faça para avaliar alguma coisa, você vai usar o discounted cash flow, ou seja, o fluxo de caixa descontado. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar o passado, se bem que nós não vamos usar o passado aqui para fazer o nosso trabalho, a gente vai trabalhar só com o futuro, mas a gente está de olho no futuro, mas também olhando com o resultado que aconteceu. Ou seja, com os dados do passado, a gente pode projetar um futuro, e aí a gente vai fazer uma previsão aqui do montão de fluxos de caixa. A previsão desses cenários aqui, elas têm que ser o mais consistentes possível com o planejamento operacional das empresas, prestando muita atenção em margem, em giro, nos drivers operacionais da empresa. Então, a gente vai tentar prever os fluxos de caixa futuro de longo prazo. Normalmente, você faz entre 5 e 10 anos. É claro que, de vez em quando, aqui surge uma situação que essa projeção é um pouco diferente. Eu, por exemplo, sempre trabalho com 10 anos. Até para negócios pequenos, eu faço um fluxo de caixa de 10 anos. Mas aqui, entre 5 e 10 é o normal que o mercado utiliza. Então, para fazer isso, você precisa saber o custo de capital, você vai ter que calcular o fluxo de capital específico para aquela empresa, para aquela ação, para aquilo que você está avaliando. Esse fluxo de capital, a gente chama ele de WACC, e ele projeta o custo das duas fontes de capital que a empresa tem, que é o capital próprio e o capital de terceiros, ou
o patrimônio líquido. E quando você tiver o WACC, que o WACC vai ser a taxa de que você vai descontar esses fluxos de caixa aqui, aí você vai poder calcular o valor presente, esse valor presente aqui, mais algum ajuste, ele vai ser o valor da empresa ou o valor da ação que você estiver procurando. Precisa, claro, depois de você fazer calcular o valor presente, você tem que fazer alguns ajustes aqui, retirando coisas que são que não são operacionais. Tudo que não for operacionais, aí você vai tirar fora aqui dessa conta. Depois que a gente terminar, a gente vai pegar esses resultados da avaliação aqui, para ver se ela está correta, e a gente vai fazer algumas comparações com múltiplos, em especial os múltiplos do professor Damodaran, que é o que melhor existe no mundo hoje em termos de utilização de múltiplos. Então, num processo de avaliação, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai calcular a receita, lucro bruto, despesas, e vai chegar ao EBIT, que é o lucro aqui antes do imposto de renda e da contribuição social. Aí você vai fazer mais alguns ajustes aqui, mais para frente a gente vai ver isso aqui com mais vagar, e nós vamos chegar aqui no fluxo de caixa da firma, que é esse valor aqui. Então, este é o valor que nós vamos trazer para o presente. Está aqui a taxa de desconto, né? Está aqui o WACC, aqui o WACC que a gente vai usar. Aí, com o WACC, a gente traz esses valores todos para o presente. No caso aqui, o exemplo é para uma ação, então calculamos o valor da firma aqui em 19 bi, tiramos a dívida fora, que é 1,5 bi, dividimos isso pela quantidade de ações que a empresa tem, o preço justo que a gente chegou, então é que a ação vale 51,33, puxa vida, ela está sendo vendida na Bolsa a 45,62. Então, essa ação aqui, ela está praticamente 13% na Bolsa, a menos do que ela vale na nossa conta. Então, aqui, qual que é a ideia? A ideia é comprar. Essa que é a ideia, ou seja, é a ideia do Benjamin Graham, que você compra aquilo que está desvalorizado. Se bem que, vou dizer para você, 13 para mim é muito pouco, teria que ser, no mínimo, no meu caso aqui, 20% para eu poder comprar. Com 13 não dá para comprar. Então, como disse, você tem dois tipos de fundo, que é o que nós vamos focar aqui. Existem inúmeros tipos de fluxo de caixa. Então, o Free Cash Flow to Firm, ou seja, o fluxo de caixa da firma, ela mede aqui o valor que sobra para a empresa, caixa, dinheiro, depois de pagos todos os custos e depois de paga todas as despesas. Então, o Free Cash Flow da firma, ele vai servir para você fazer o valuation da empresa. E o Free Cash Flow do acionista, aqui é Free Cash Flow to Equity. Equity, em inglês, é patrimônio líquido. Então, o fluxo de caixa para o equity, para o patrimônio líquido, ou numa linguagem mais acessível, o fluxo de caixa para o acionista é o fluxo de caixa que você vai usar para fazer o valuation de ações, que é esse exemplozinho que eu dei aqui para vocês. Então, meus amigos, a nossa primeira aula é isso. Não perca as demais aulas, que agora nós vamos explicando cada vez com mais profundidade o que você tem que fazer para calcular o fluxo de caixa livre. Um abraço e até a próxima aula.